Um guia alimentar usa termos simples e ajuda a fomentar a educação nutricional. Oi, meu nome é Alicia e esse é o Já Comeu. Antes de falar da polêmica do Guia Alimentar de 2020, vamos falar um pouco lá da história dele, desde quando ele começou até chegar no nosso guia atual, de 2014. O Guia Alimentar para a População Brasileira, promovendo uma alimentação saudável, foi publicado em 2006. Ele se deu ali as primeiras diretrizes sobre uma alimentação saudável a partir dos 2 anos de idade. Isso ocorreu porque o Brasil estava passando por uma transição demográfica, nutricional e epidemiológica, ou seja, mudanças no padrão de saúde e nutrição da população. Então estava precisando de recomendações, ou seja, diretrizes para manejar ali o que a população devia comer ou não. As mulheres estavam começando a ter menos filhos, as pessoas estavam começando a viver mais e o consumo alimentar estava mudando. Segundo os dados de 2014, o excesso de peso acomete 1 a cada 2 adultos e 1 a cada 3 crianças. Em contrapartida com esse dado, a gente tem sim a prevalência de desnutrição e deficiência de micronutrientes em pessoas de grupos de áreas vulneráveis, ou seja, mulheres e crianças de áreas vulneráveis, indígenas e quilombolas. Ao mesmo tempo que a gente vem enfrentando a obesidade e o sobrepeso como fator de risco em todas as faixas etárias, e as doenças crônicas já superam as doenças agudas em questão de prevalência de morte nos adultos, a gente ainda tem a questão de desnutrição. Ou seja, esse quadro caracteriza um país em desenvolvimento. E grande parte dos países em desenvolvimento encaram esse mesmo plano. Por isso, uma das primeiras metas do Plano Plurianual e do primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional de 2012 a 2015 foi a atualização do Guia Alimentar para a População Brasileira, como uma estratégia para a implementação da diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável, que integra agora a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ou você pode conhecer como PNAN. O guia foi lançado em 2014 e recebeu uma consulta pública através de um formulário na internet em 2015. Os links estão aqui embaixo e eu sugiro que você leia o de 2014. Extremamente aplaudido pelo mundo todo e são por as mesmas razões que ele é aplaudido, ele está sendo criticado aqui no Brasil. Para eu te explicar por que eles estão sendo criticados, eu vou ter que te falar mais ou menos como que funciona a classificação dentro do guia, que chama classificação nova, que é pelo grau de processamento do alimento. Calma que eu vou explicar. Primeiro, existem os in natura ou minimamente processados, ou seja, quando o alimento passa ali por um processamento que na verdade é só uma embalagem ou na verdade não passou por processamento nenhum. Ou seja, vai ser uma cenoura que você comprou ou uma maçã que tá só embalada naqueles pacotinhos de Turma da Mônica, processados, que são alimentos que passam sim por um processamento. Deixa eu pensar no exemplo. Era que é difícil. Um suco de abacaxi que você comprou num lugar que vende suco. Ou seja, eles pegaram o abacaxi, colocaram no liquidificador e colocaram água e açúcar, se você quis, ou leite. Isso é um processamento. Ele sofreu uma junção de coisas e ele foi processado. Nada a ver com o processador. Processado em questão de procedimento. Existem os ingredientes culinários, ou seja, açúcar, sal, óleo, coisas que você usa para fazer um alimento, para você fazer uma preparação, mas não necessariamente você vai comer eles puros. Eu conheço gente que come açúcar puro, porém um pouco nojento, não faça. Caso você tenha pressão baixa igual eu, você também está acostumado a pegar um sal e colocar na língua. Mas é um ingrediente culinário, você não come uma colher de sal. E os ultraprocessados, que é o mais fácil de dar exemplo, porque é basicamente tudo que tem no supermercado. É Cheetos, esqueci outros exemplos. Mas é basicamente um alimento que nem pode mais ser chamado de alimento, de tantos processamentos que ele já passou. E normalmente é uma coisa meio industrial mesmo. Então agora a gente entra na polêmica. Em setembro, o Ministério da Agricultura enviou para o Ministério da Saúde uma carta falando que eles deviam ouvir as indústrias de alimento e refazer o guia alimentar, falando que a classificação nova, essa classificação que a gente acabou de falar sobre o grau de processamento, é na verdade confusa, incoerente e que impede ampliar a autonomia de escolhas alimentares. Então eles meio que pediram o fim dessa classificação e falando que o guia devia não falar para as pessoas pararem de consumir produtos processados, porque era uma menção equivocada, preconceituosa,
e pseudocientífica sobre produtos de origem animal. Na conclusão dessa nota técnica que o mapa mandou para o Ministério da Saúde, a 42 de 2020, ainda termina falando que o Guia Alimentar para a População da Brasileira é um dos piores do mundo, sendo que a gente sabe que isso não é verdade, já que as diretrizes que fizeram o nosso guia, eles inspiram os guias do Canadá, da França e do Uruguai. E ainda um estudo publicado ano passado na revista científica, que eu vou ter que ler o nome aqui, Frontiers in Sustainable Food Systems, elegeu o nosso guia alimentar, o Guia Alimentar Brasileiro, como o melhor do mundo. God, I'm full of so much gratitude right now. Que melhor atende a critérios previamente estipulados quanto à promoção da saúde humana, do meio ambiente, da economia, da vida política e sociocultural. E aí, logo depois de ter saído essa notícia, várias e várias notas de repúdio ao mapa saíram, falando que, como assim, você está criticando o nosso guia alimentar? E aí o mapa publicou uma nota de esclarecimento, falando que não, isso aí não era nada, não era nem pra ter saído, isso aí aqui é nosso. Eles falaram que os textos que a gente leu aqui são miniaturas dos textos que circulam lá na Câmara Setorial do mapa. E eles têm como referência os princípios científicos. Existe um interesse político nessa crítica ao guia, a gente não dá pra negar isso. E realmente essa crítica ao consumo de processados está sendo cada vez mais forte. Provavelmente você ouviu já a frase descasque menos e desembale... Não! Desembale menos e descasque mais. Para o consumo de comida de verdade. Provavelmente você já ouviu falar um dos dois termos que está sendo meio forte agora, principalmente em questões de rede social. Isso são duas frases de efeito, mas que indicam a mesma coisa, de você parar de comer produtos ultraprocessados e comer produtos in natura. Isso sim vem basicamente do Guia Alimentar para a população brasileira. Como nutricionistas, toda hora a gente ouve falar do Guia Alimentar para a população brasileira. Desde quando a gente entra na faculdade, é a primeira coisa que mandam a gente ler, porque é muito importante e ele é aplicado em diversos setores. Bem, eu já tentei explicar aqui um pouco da polêmica. A Aliança para Alimentação Adequada e Saudável lançou um manifesto de apoio ao guia, que tá aqui o link aqui embaixo, você pode também assinar, eu já assinei. E tá junto com vários outros links que foram usados para fazer esse vídeo, você pode dar uma olhada aqui embaixo. Você pode se inscrever, você pode dar um like e pode dar um comentário aí falando o que você acha dessa polêmica do guia alimentar, se você gosta do guia ou não. Eu gosto bastante do guia, eu acho que ele é bem tranquilo de ler. Ele tem muitas imagens também, se você quiser ler o de 2014, é muito fácil e é muito rápido a leitura, então leia. Caso você queira baixar também, ele tá aqui porque é público. Caso você tenha alguma dica de o que você quer que eu fale aqui, também escreve nos comentários, envia esse vídeo pra sua avó. Você pode curtir o vídeo, comentar, deixar um like, deixar o seu amor, deixar o seu carinho, o seu abraço e um beijo.